Então, nesse instante, nós vamos cumprimentando os nossos amigos do plano espiritual maior, que já estão aqui presentes, que estão nos nossos lares, que vêm nos inspirando, nos auxiliando nesse trabalho, nos ajudando na nossa disciplina, no nosso estudo em grupo. Que nessa noite, Senhor, que mais uma vez possamos ter o suporte de André Luiz e da sua equipe, para que nós possamos ser inspirados. E assim vamos acompanhando a nossa querida amiga Gisele na prece de hoje. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, te agradecemos, Senhor, a sua doutrina em nossas vidas. Doutrina essa que nos acalenta a alma, nos conforta o coração, Senhor. Direciona as nossas vidas. Obrigada sempre, amigo, por estar presente. Obrigada porque tu enviastes um guia espiritual para cada um de nós. Reforço extra. Abençoe a cada um de nós, Senhor, ainda nas nossas lutas e dificuldades. E obrigada sempre pela chance da reencarnação, onde possamos melhorar a cada passo, Senhor. Obrigada, querido amigo, e que assim seja. Graças a Deus. Nesse capítulo ele faz uma analogia muito interessante entre a sexualidade e a reencarnação. E aqui a gente vê a importância de lembrar que na encarnação atual, a razão pela qual nós viemos como homem ou como mulher é porque temos qualidades, talentos que precisam ser desenvolvidos ou aprendidos ou melhorados dentro de nós, né? Então a gente vê nesse capítulo um conteúdo bem diferente do que a gente estava vendo nos capítulos anteriores, que era aquele suporte imediato a pessoas com desequilíbrio mental, que estavam prestes à beira da loucura, e a gente olha para a loucura não como a loucura que como é labeled aqui na Terra, mas essa loucura como o desequilíbrio emocional da pessoa. E esse desequilíbrio pode ser, no caso dessa moça, que a última que nós vimos, a Cecília, que está querendo fazer um aborto, pode ser no pensamento de suicídio, pode ser no ódio, pode ser na depressão, isso tudo dependendo da forma como nós levamos essas emoções, isso pode virar um quadro de loucura do ponto de vista espiritual. Hoje, diferente de um estudo específico de um caso, como a gente viu, a gente vai estar estudando uma palestra, o aprendizado que o André Luiz divide conosco sobre sexo e sexualidade, né? Então primeira coisa que me chama a atenção é a gente vê que existe uma escola, é uma academia, é um lar onde se recebem espíritos de ordem superior, entidades celestes que vêm, que se desdobram para apresentar para os desencarnados, que são trabalhadores da seara de Jesus, mas que estão num nível muito mais baixo, ensinamentos. Nessa noite especificamente sobre sexo, né? Que está muito ligado com o que a gente viu no capítulo passado, esse desvio, a leviandade, promiscuidade, né? E a dor, o sofrimento que isso pode causar. Pensando nisso, a gente vê que esses aí são trabalhadores
Então, da mesma forma que a gente precisa dos conhecimentos que nós vamos na escola, que há a importância do estudo aqui no plano carnal, a gente vê a importância da continuidade do estudo no plano espiritual. E apesar da gente estar vendo espíritos que não têm o corpo carnal, vem essa lição mostrando de como as doenças mentais podem vir do desvio, do desequilíbrio sexual, da energia sexual, mas que não só alteram a química da célula do corpo físico, mas elas também alteram a química perispiritual. Então, olha só, da mesma forma que a gente viu a nossa mente conseguindo deformar ou alterar o nosso perispírito, dependendo daquilo que a gente sente, então, eu pensando coisas ruins, eu estou adoecendo o meu corpo, mas eu também estou interferindo na qualidade do meu perispírito, a gente vê que o bom ou mau uso da energia sexual vai interferir diretamente em como o perispírito vai estar. Então a gente consegue imaginar, né, o impacto negativo que isso pode ter no perispírito, que vem de um encarnado que tinha um comportamento desregrado, de leviandade, de promiscuidade, ou de algum outro tipo de desvio sexual. Bom, a gente vê que esse trabalho é semanal. Outra coisa que me chamou a atenção, a gente vê que esse ser celestial, em vez de tentar complicar com uma linguagem rebuscada, não, ele usa um vocabulário simples. Por quê? Aí vem muito da qualidade do espírito. Primeiro que falar sem complicar é muito mais difícil do que falar complicado. Falar numa linguagem em que qualquer um entenda, e a gente está vendo aí que existe um desvio não só moral entre o palestrante e as pessoas que estão atendendo, mas com certeza um desnível intelectual também. Porque a gente sabe que para subir na escala evolutiva, a gente precisa das duas asas, a asa moral e a asa intelectual. Mas são aí 200 pessoas, mais ou menos, ouvindo esse mestre falar de uma forma didática, unindo o desvio sexual, o desequilíbrio sexual com a loucura. E quando a gente fala do desvio sexual, a gente não está falando do ato sexual só, né? Então, o que a gente vê tão comum hoje em dia, como o acesso à pornografia, ou a promiscuidade que a gente vê nos filmes ou nos livros, ou pedofilia, isso tudo mostra um desregramento, uma alteração do campo mental. Por quê? Por causa do desequilíbrio da energia sexual. Nesse caso, o número de pessoas no planeta Terra que tem esse tipo de desvio, de doença mental ligada ao sexo, então existe um desequilíbrio, um abuso, uma falta de entendimento do que seja essa energia sexual, a importância procriadora dessa energia sexual. Ele compara a peste de Justiniano, que aconteceu no século VI. Eu olhei na internet e essa peste matou o equivalente a 20% da população mundial. Então, uau! Ele está falando que esse problema é mais crítico do que essa peste que aconteceu no século VI e que matou 20% da população. Então, lembrando que se essa energia sexual é mal usada, ela pode gerar o suicídio,
ela pode gerar aborto, ela pode gerar depressão, ela pode gerar o desespero, o ciúme e aí potencialmente um assassinato. A gente vê que esses todos são veios da loucura que vem aí da nascente do desequilíbrio sexual. Ele faz inclusive uma analogia a essa ajuda que o plano espiritual precisa dar na fonte da energia sexual como uma guerra, né? Então ele precisa, se a gente for pensar numa batalha, precisa de um exército, de muitas pessoas ajudando, confrontando com aquela realidade de dor. Por que a preocupação? Porque essa loucura, esse desequilíbrio, como a gente comentou, ele vai além dos 40, 60, 80, 100 anos que a gente vive na Terra. Se a gente não aprender a se equilibrar aqui, a hora que a gente chega do outro lado, e a gente já viu isso em casos, em outros livros de André Luiz, em que ele relata as alterações no perispírito são terríveis. A qualidade mental dos espíritos fica terrível. E nós viramos prisioneiros, encarcerados dentro do nosso sentimento e pensamento inferior, né? E em alguns casos, como a gente viu no livro anterior do Obreiros da Vida Eterna, a gente vê que os casos são tão cabeludos, tão complicados, que André Luiz se reserva, apesar de ser ele o jornalista do plano espiritual, ele fala, eu não vou falar dessas situações abomináveis, porque é muito horrível. Então, se a gente tendo uma beiradinha do que ele já divide, um monte de informação que nós nos sentimos abalados, imagina o que ele não pode falar, né? Então, falando aí dessa loucura, como a gente comentou já, essa loucura, a transgressão da energia sexual, hoje é tratado com normalidade na sociedade. Então, se a gente for pensar em infidelidade, tão normal, seja a infidelidade no casamento ou antes do casamento, a promiscuidade, tanto da nova geração dos milênios, como daqueles como nós que já vivemos bastante, já sabemos o que é certo, né? A quantidade de suicídio que acontece, a gente está vendo aí que o número de suicídios daqui a alguns anos vai ser a maior causa de morte do planeta. E a gente vê suicídios acontecendo em idades muito mais prematuras. Então, por causa da bagagem moral desses adolescentes e eles tendo uma decepção qualquer, eles acabam se desviando da vida. No caso de crimes passionais, uma coisa assustadora é que mais ou menos 130 pessoas são mortas por dia, todo dia, por um crime passional. Então, a gente tratar isso com naturalidade não faz sentido. E a única forma da gente evitar no futuro uma sociedade em que sofra tanto com isso é através do estudo, através da autorreflexão dos nossos valores e passar esses valores para os nossos filhos e para aquelas pessoas que convivem conosco. Ele também comenta que o sexo não é o ato fisiológico. Olha só. Então, essa energia sexual pode ser transmitida através de abraços, através de beijos, através de amor que a gente dá para as outras pessoas. E aí ele faz inclusive uma comparação com Jesus, que transmutou a energia sexual. Ele nunca teve uma esposa, ele nunca teve filho, mas ele usou essa energia sexual
um nível tão grande de amor que conseguiu alterar a qualidade da vida do planeta inteiro, até hoje, né? Então, não é para a gente olhar para a energia sexual confundindo ela com os órgãos genitais. Os órgãos genitais são apenas o instrumento, o aparelho por onde essa energia sexual é usada. Mas a energia sexual, ela pode ser utilizada, por exemplo, focada no estudo, na filantropia, no trabalho. Eu posso modificar essa energia e utilizar em outras formas. E que isso, se a gente parar para pensar, é muito óbvio, porque a gente vê a energia do mar se transformando em energia elétrica, a do vento, e por que não essa também que está dentro de nós? Nós todos somos feitos da mesma forma, o mesmo tipo de energia do ponto de vista fundamental, mas tratado de formas diferentes. Então, nós conseguimos também modificar a qualidade da energia dentro de nós. Não só a energia do nosso pensamento, que está diretamente ligada às nossas emoções, como a gente já viu nos outros, mas dessa energia tão poderosa, porque ela é procriadora. E aí a gente vê de novo André falando, dividindo com a gente, que os nossos valores morais, nossa qualidade, a qualidade do uso dessas forças sexuais alteram a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Então, aquilo que nós passamos para os nossos filhos em relação a valor moral, é fundamental. Por quê? Porque eles vão colocar aquilo na vida deles e vão ou adoecer ou continuar saudáveis. Então, mostrar a importância do respeito do homem, da mulher, do respeito ao ser humano, do respeito ao corpo, da valorização do relacionamento, explicar que sexo e amor não é a mesma coisa, que muitas vezes é confundido, que, como André Luiz fala, quando a gente busca o sexo sem amor, a gente se frustra, porque não é o que a gente precisa, não existe a troca de energia criador, né? Diferente do que quando a gente faz o bem para outra pessoa, que existe essa troca de amor entre um e outro. Essa energia sexual é fundamental porque ela é que regula a vida. Então, nós, dentro de nós, como Jesus falou, vós sois deuses, de uma forma relativa, porque só existe um Deus, nós temos essa habilidade criadora dentro da nossa vida, não só através da nossa mente, mas de criar vida no sentido mais profundo da vida corporal, né? Mas para que isso seja feito de uma forma positiva, tem a necessidade de responsabilidade, de disciplina e principalmente de renúncia. E a gente vai ver essa evolução do amor, que começa do amor de posse, ciúme, até chegar à evolução do amor renúncia. Então quer dizer, hoje a gente vê muitos casais que estão juntos há muito tempo e acabam achando que o amor acabou porque o desejo sexual acabou. E o que a gente está vendo nesse capítulo é que, na verdade, existe uma evolução desse amor, uma sublimação desse amor. Que o amor que começa de um jeito muito mais carnal, ele evolui para um tipo de amizade, de comprometimento, de renúncia. Isso é maturidade desse amor, dessa energia sexual, e não o contrário. Mas se a gente está achando que o amor é sexo, as pessoas vão se frustrar e vão achar que o amor acabou, não é? Outra coisa interessante que a gente vê, ele fala aí
de alguns dos psiquiatras famosos, ou da medicina mesmo, que trata aí essas doenças, essas anomalias sexuais com remédio, mas ele fala, a medicina interfere no corpo físico, mas se a mente não muda a qualidade da energia sexual, o problema continua. Ou, como a gente vê, e lembrar que esse livro foi escrito há 60 anos atrás. A gente vê o mentor falando de a ciência um dia vai conseguir escolher o sexo do bebê. Olha só que coisa, isso é agora, né? Isso não era impensado uma coisa dessa. Mas ele fala como o sexo que a gente vê nessa vida é para uma ferramenta para a gente desenvolver talentos. A medicina pode trocar, pode escolher o gene para que venha uma menina. Mas se aquele espírito precisar desenvolver talentos que só são conseguidos através de um corpo masculino, né? E aí ele faz uma comparação entre mais ativo e mais passivo, e a gente vê comportamentos diferentes entre homens e mulheres, essa criança vai ter problema, porque ela vai ser um homem no corpo de mulher. Daí a nossa responsabilidade de não querer brincar de ser Deus, porque a vida é muito mais do que a gente está enxergando. E o impacto desse tipo de decisão absolutamente egoísta, né? Então, não, eu não vou ter filho se não for uma menina, acaba atingindo não só a nós, como endividamento, mas pode causar uma queda muito grande para o espírito que vai estar vindo e não vai conseguir desenvolver tudo que ele precisava ter vindo desenvolver e que tinha se comprometido. Aí a gente vê que na Terra a gente conseguiu melhorar muito a qualidade da vida. Então, o número de pessoas que passavam fome, com o número de pessoas que passam fome hoje, de 100 anos atrás para hoje, isso tudo está na Organização Mundial de Saúde, né? Então é real isso, esses números existem. A gente pode saber de muita desgraça, mas há 100 anos atrás era muito pior, há 20 anos atrás era muito pior. O índice de mortalidade infantil, o índice de água, a quantidade de pessoas que tinham acesso à água potável, a trabalho, a sapato, a escola. Então a gente vê, existe hoje um progresso em relação aos direitos humanos, em relação à ciência, não só a tecnologia, mas a saúde também. Doenças que antes não eram compreendidas, hoje conseguem ser tratadas e controladas. Mas ele fala, o desequilíbrio no campo sexual continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não está no corpo, ele está na alma. Então, ele está aqui na mente da gente como espírito eterno, né? E aí ele fala, e a natureza não dá saltos. Então, é necessário, muitas vezes, a gente passar por um processo de sofrimento, de dor, até a gente aprender, né? Principalmente porque a gente hoje vive o resultado das nossas escolhas do passado. Nós temos dentro de nós as nossas reminiscências, os nossos desvios e desequilíbrios. E se a energia sexual está sendo mal utilizada, como foi descrito, quer dizer, pior do que a peste de Justiniano, todos nós temos um histórico de desvio sexual, né? Não, se não seja nessa encarnação, que fosse numa encarnação anterior. Mas então a gente vê a diferença do crescimento intelectual versus o crescimento moral, que hoje a gente vê um desnível aqui no planeta Terra. E aí o que ele fala? Para que a gente alcance o equilíbrio, a gente precisa modificar a qualidade do nosso pensamento. A gente precisa vigiar como é que eu olho para o sexo, qual é o tipo de
input de conteúdo que eu coloco dentro da minha vida, como é que eu trato o meu parceiro, como é que eu trato aquelas pessoas que convivem comigo, sejam do mesmo sexo ou não, né? Sejam parentes ou não. Né? E essa escolha de melhora, quando existe o desvio, ou essa escolha de mudança, se existe o desvio e não existe a escolha da mudança, demora muito para consertar. Né? Então, nós voltamos a novas encarnações. Primeiro, a gente sofre do outro lado, como a gente já viu o André Luiz contando. E aí depois volta aqui para a Terra, já com tendências complicadas, por causa de escolhas que nós fizemos no passado. Então, como é que a gente muda esse círculo vicioso? É só através do estudo da reforma íntima. Então, é a gente entender, através do aprendizado aí, seja de André Luiz ou de outros livros, que nós trazemos uma bagagem boa e ruim de passado. Mas se nós sabemos aí, se a gente tem a cartilha de como agir, nós temos que tentar ajustar o nosso comportamento para essa cartilha que foi entregue para a gente por Jesus, né? Outra coisa que ele fala é uma das razões do sexo é para que exista harmonia entre os povos. E aí a gente vai ver um quadro que eu coloquei no slide seguinte. Difícil a gente imaginar uma coisa dessa, né? De como é que o sexo equilibrado pode trazer uma humanidade equilibrada, né? Mas ele faz a comparação do diamante, da pedra rústica para o diamante lapidado. Então, o diamante existe dentro daquela pedra feia, mas que por ser tratado com lixa, com formas aí de cortar, de fazer as milhares de facetas, ele se torna uma das peças mais preciosas que existe no planeta, né? Então, isso para a gente pensar também, de como é que eu estou sendo lapidada nessa vida, quais são os testes que eu passo em relação à minha energia sexual, como é que eu estou usando essa energia sexual, se eu não sou casada, se eu não tenho filhos, como é que eu estou transmutando essa energia sexual para que ela não desequilibre, não me desequilibre, para que eu não fique doente, frustrada, porque se eu fico frustrada, eu entro em depressão e eu fico doente. Então, como é que eu mudo a qualidade do que eu estou vendo? Como é que eu mudo o meu foco? Porque eu sempre vou encontrar aquilo que eu procuro. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Não é? Bom, ele faz esse equilíbrio aí, essa evolução do desequilíbrio com uma analogia muito forte, que é de uma prisão. Então ele fala, e a gente já sabe isso, né? Da mesma forma que a raiva, a incapacidade da gente perdoar é uma algema que nós colocamos em nós mesmos e que inibe a gente a encontrar a felicidade, ele fala em relação ao amor, que posse, ciúme, gera a insatisfação pessoal, a insatisfação da outra pessoa, que gera o desentendimento, que gera a falta de controle, que leva à leviandade e ao comportamento primitivo. Então, em vez de nós aproveitarmos a nossa capacidade intelectual para o nosso crescimento moral, a gente volta a agir como bichinho. Da mesma forma, a transmutação do amor espiritualizado, que se inicia como desejo, e aí passa de simpatia para carinho para devotamento, para renúncia e para o sacrifício. E a gente vê
o sacrifício de Jesus, que foi o exemplo maior que a gente viu aqui na Terra de amor espiritualizado. Como a gente já falou, nunca foi casado, nunca teve filhos, mas que conseguiu transmutar aquele amor e purificar o amor e dividir com todas as pessoas que estavam ao redor dele, que gostavam dele ou não. E aí, como esse amor, essa energia sexual no progresso da humanidade, né, como a gente comentou no 2 slides atrás, né? Então, através dos tempos, a gente viu a experiência sexual simplesmente como prazer, para a criação de uma tribo, onde muitas vezes ainda não tinha aí o matrimônio ou a unificação de um homem com uma mulher, que passa para a família, que a família vira um lar, e esse lar, através do desenvolvimento dos valores morais, formata uma nação, e assim cria civilização. Então, é interessante como ele consegue fazer a gente enxergar essa energia sexual por um ângulo completamente diferente. Diferente do desejo imediato, da satisfação imediata que a gente sente no momento de um ato sexual. Ele está falando da nossa responsabilidade nessa cadeia de valor que passa do indivíduo até uma civilização, né? E aí ele lembra a gente que, da mesma forma que o cérebro é ferramenta para o pensamento, para a criação mental que a gente tem, né, como seres eternos, o olho é o instrumento para a gente ver, enxergar o mundo. Os órgãos sexuais são os instrumentos que são usados para a energia criadora, que é o nosso objetivo de criar esse amor transmutado que vai muito além do prazer físico, né? Então, para a gente não olhar para o nosso corpo como uma coisa. Então, essa ideia de eu não consigo me controlar, ou a piada do eu só penso naquilo, não. O controle tem que vir de dentro de nós, da nossa mente, porque esse desvio, esse desequilíbrio vai causar danos para a nossa saúde física, mas principalmente para a nossa saúde perispiritual. E a gente sabe, não sabe direito até onde esse desvio pode causar dano para a gente, não só nessa vida, mas em vidas futuras, como a gente já viu no capítulo anterior, né? Então, ele fala que a polaridade do homem não é um monte de glândula junto. É produto da química mental. Então, voltando à base desse livro, que faz essa analogia da loucura sobre o novo prisma com a nossa qualidade mental, vendo que a forma como nós enxergamos o mundo, tratamos os problemas do dia a dia, não só os nossos problemas, sejam eles materiais ou familiares, mas também os desafios de ordem sexual, isso tudo precisa ser controlado através da mente. Que nós somos aquilo que pensamos. E a nossa vida vai sempre refletir aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, se eu quiser ter uma qualidade de vida melhor, se eu quiser encontrar a felicidade, eu preciso criar essa felicidade dentro de mim. Esse tem que ser meu objetivo. E aí, eu agir para encontrar essa felicidade. Seja essa felicidade através do meu equilíbrio, da minha saúde mental, seja da minha saúde física. Não adianta ser só da boca para fora. Eu preciso me programar para agir de uma forma diferente, né? Para haver essa mudança. Então, para encerrar, eu coloquei algumas perguntas aí para a gente refletir. Primeiro como é que eu estou usando essa minha energia criadora? O que eu estou criando com ela?
Porque a gente já viu que essa energia criadora não é só para criar um bebê, um corpo. Essa energia criadora pode ser para criar um livro, para criar um orfanato. Como é que eu estou usando ela? Qual é a qualidade do fruto que essa energia criadora está trazendo para mim? A outra coisa é, o que será que ele quis dizer com esse amor espiritualizado, né? E aí a gente bota em comparação esse amor de Jesus. Se a gente pensar como é que eu estou conseguindo transformar essa minha energia, o meu campo mental, para ser bom para aquelas pessoas que estão ao meu redor, mereçam ou não. Né? Aí outra coisa que mexeu comigo foi que o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Então ele está falando que o poder que o amor tem não tem fim. Nós podemos modificar a qualidade da nossa vida através do amor, colocando amor, paz dentro de nós, como resignação, como aceitação, como perdão, isso tudo é amor. Como a gente pode modificar a vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Esse amor pode ser usado tanto quanto encarnado quanto desencarnado. E aí, para fechar a nossa conversa de hoje, lembrar que nós todos nascemos para amar e para sermos amados. Por isso Jesus falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então essa é a lição, essa é a bola da vez. Da gente saber usar esse amor de uma forma disciplinada, de uma forma de respeito, de valorização do ser. Não só nós, o nosso corpo, como o do outro. Né? Então era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. A gente tem uns minutinhos para pergunta. Quem quer fazer algum comentário? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bem, Gláucia? Tudo jóia. Eu achei esse capítulo super difícil para ler. Assim, eu estou totalmente impressionada que você conseguiu captar todos os pontos importantes. Então, eu agradeço muito, porque eu achei que ele falou, e eu não conseguia, assim, tipo, pegar o meado, sabe assim? Não, mas eu nem acho que eu captei tudo, não, porque cada vez que eu vi uma coisa diferente. É muito, muito complexo mesmo. E é uma visão completamente diferente daquilo que a gente aprendeu na escola, aprendeu do pai, da mãe, ou que vê na sociedade, né? Não, e apesar de você falou que é uma linguagem simples, para mim foi totalmente uma linguagem rebuscada. Assim. Para mim foi meio assim, entendeu? Mas eu tenho eu posso ser aberta, só você e a Gisele mesmo, posso dividir um negócio importante. Quando eu era mais jovem, quando eu fui para a Austrália, que eu comecei a me descobrir como mocinha adulta, e só tinha tido um namorado, e assim, eu desenfreei, assim, na verdade, eu tive muitos parceiros, e aí, eu tava... Você tá lembrando que tá sendo gravado, né? Não tá. Esqueci desse detalhe. Bom, tudo bem, vai, não tem problema. E aí, obrigada. Mas, aí, o que aconteceu é que, na verdade, eu estava buscando no amor, no sexo, o amor que não era, que eu não tinha recebido, mas que não estava claro com relação ao meu pai. Então tinha aquela coisa da imagem masculina, entendeu? Daquele exemplo, daquele role model para mim. E só hoje, voltando, eu entendo, entendeu? Como eu estava meio perdida, mas é que eu não sabia outro jeito. Eu não sabia outro jeito, mesmo porque, você não tinha falado que você só faz amor, só faz sexo. Oi, Gi. Oi. Não, você só faz sexo com amor, mas aí eu me revoltei contra isso, assim, como sendo, entendeu? Sim. Bom, mas
Eu acho que aí é que a importância da gente, desse estudo, né? Da gente aprender mais, porque essa descrição que você fez é a descrição que a gente vê da sociedade hoje, tratando com naturalidade, né? Esse misunderstanding entre sexo e amor e como a gente encontrar a felicidade, né? Com certeza. Mas era isso que eu ia falar. Isso que a Gláucia falou não é caso de Gláucia. Não né? é. Não é. E é a regra, né? Exatamente. Agora, o que eu acho bom nisso tudo é que você entendeu o que acontece. Tem muita gente que não entende o que acontece e continua nessa vida numa procura que é ilusória. E se frustra e fica doente e deprime e se mata. Quer dizer, de repente causa um drama na vida desnecessário, por quê? Porque está usando aquela energia, encaminhando aquela energia numa direção diferente do que ela precisa ser usada, né? Com certeza, com certeza. Mas seria importante, né, as pessoas, todo mundo, principalmente nossos filhos, né, se a gente pudesse ensinar isso, mas se falar isso, falar, eu tenho a impressão que se falar... Porque você... Exatamente, Mas aí explicar um pouco dessa bagagem, né? E de novo, ele fala, cada macaco no seu galho, cada homem está num grau evolutivo, né? Então vai enxergar de uma forma diferente. O errado não faz o certo. Então, o nosso papel é explicar, é passar os valores, porque a gente sabe que, como pais, como role model, como você falou, a gente tem um impacto na vida das pessoas que convivem com a gente muito maior do que a gente consegue abstrair. Né? Então, nós fazemos a nossa parte, né, como pessoa. Eu tentando me controlar, eu tentando me ajustar, eu tentando equilibrar o meu desejo sexual e aplicar essa energia de uma forma produtiva, construtiva, e a cada um a sua escolha, né? Eu não consigo mudar ninguém, é difícil mudar eu, né? Com certeza. Então, você quer fazer a prece final pra gente, por favor? Sim, com certeza. Então, vamos agora no ambiente de agradecimento, de alegria, por termos recebido mais uma tão maravilhosa lição de André Luiz, passado pela Ana, com todo carinho e dedicação de trabalho, de estudo. Que possamos, Senhor, continuarmos aprendendo a todos os dias sobre nós mesmos e aplicarmos esses ensinamentos de todos os livros que já lemos e aprendemos de André Luiz, como uma luz em nossas vidas, e que essa luz possa se multiplicar e que possamos levá-la para todos os cantos escuros de cada amigo da nossa jornada, todos os cantos escuros de suas almas. Então é assim, com humildade e com muito agradecimento, que pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje à noite. Graças a Deus. Graças a Deus, eu adorei essa sua analogia da luz, né, para iluminar, e a imagem que me veio foi de um farol, né? A gente possa acender a nossa luz e aí iluminar e servir como guia, né? Para outros também. Obrigada, meninas. Obrigada da doação, Ana.